Fala pessoal, agora a gente vai falar de critérios de divisibilidade, palavrinha difícil de falar, né? Mas olha só, é bem simples. Para que serve o critério de divisibilidade? É para você identificar se um número é divisível por outro sem ter que fazer aquela conta de dividir e identificar se o resto vai ser zero ou não. Por exemplo, 10 é divisível por 2? É um número pequeno, a gente sabe que o 10 é divisível pelo 2, porque se você dividir, o quociente é 5 e o resto é zero. Agora, se o número for muito grande, é para isso que serve o critério de divisibilidade. Vem cá. Quando um número é divisível por 2, galera, para ele ser divisível por 2, ele tem que ser par. Ah, Michel, e quando ele é par? Quando ele termina em um desses algarismos aqui, ó, 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminou em um desses algarismos, o número é par. Terminou em qualquer outro algarismo, o número é ímpar. Se ele é par, ele é divisível por 2, tudo bem? Por maior que ele seja. Por exemplo, 552, o número 552. O 5 é ímpar, o outro 5 é ímpar, só que a terminação, que é a única coisa que importa, é par. Então, se terminou em par, o número é par, tudo bem? Então, é divisível por 2, ele tem que ser par. E para ele ser divisível por 3? Ah, ele tem que ser ímpar? Não, seria legal, né? Mas para ele ser divisível por 3, a gente vai somar os algarismos do número. Ah, quais algarismos? Todos. Então, por exemplo, se liga aqui num exemplo, ó. 7, 1, 3. Aí a gente vai pegar o 7, vai somar com 1 e vai somar com o 3. Quanto isso vai dar? 11. 11 é divisível por 3? Não. Então esse cara não é divisível por 3. Vou te dar mais um exemplo. Vem cá. Olha esse número gigantesco, tá vendo? 51.912. Ia dar maior trabalhão para a gente dividir e descobrir se ele é divisível por 3 ou não. Então o que a gente faz? Soma 5 mais 1, mais 9 mais 1, mais 2. 5 mais 1, 6, 6 mais 9, 15, 15 mais 1, 16, mais 2, 17, 18. A soma dos algarismos dando 18, 18 não é múltiplo de 3? Sim. Então ele é divisível por 3? Sim. Então nesse critério de divisibilidade que a gente aprendeu aqui agora, a gente descobre que um número grande como esse, tendo a soma dos algarismos múltipla de 3, é sim múltiplo de 3. Então esse cara é múltiplo de 3. Tudo bem? Revisando. Para ser múltiplo de 2, para ser divisível por 2, tem que ser par. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3, tudo bem? Como é que o número é divisível por 4? Aí você vai olhar os dois últimos, vem comigo, algarismos. Como assim os dois últimos algarismos, professor? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. O número 7135, 7135. Os dois últimos algarismos formam o número 35. 35 é divisível por 4? Não. Então esse cara não é divisível por 4. Deu para entender? Agora eu vou pegar um outro número, ó. 7151, começa com 8, 3, 2. Esse número gigantesco, 8.715.132, ele termina em quê? 32. 32 é divisível por 4? Sim. Então esse número gigantesco é divisível por 4. Beleza, galera? Para a divisibilidade de 4, só importam os dois últimos algarismos. Tudo bem? 5. Quando é que eu sei que o número é divisível por 5? Essa é bem fácil. Para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou 0. Se ele terminar em um desses dois algarismos, é divisível por 5. O exemplo aqui, ó, 7135, terminou em 5, é divisível por 5. 2002, terminou em 2, não é divisível por 5. Então esse aqui, sim, e esse daqui, não. Além desses, eu posso ter o 200, né? Terminou em 0, é divisível por 5. Tem que terminar em 0,5. Tudo bem? Até aqui foi de boa? O 6. Galera, o 6 é uma regrinha muito interessante que se você aprender ela, você aprende várias outras. Se liga. 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3? Não é a mesma coisa? Então, se você pensar que o 2 e o 3 são números que não têm nada em comum e você multiplica e dá 6, para ele ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3. Quer ver um outro exemplo? O 4 e o 5.
O 4 e o 5 têm alguma coisa a ver um com o outro? Não. Mas quanto é 4 vezes 5? 20. Então qual seria a regrinha do 20? Ser divisível por 5 e por 4. Tudo bem? Vem cá comigo. Então para ele ser divisível por 6, tem que ser divisível, vamos colocar aqui, ó, por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu vou te dar um exemplo. 5, 1, 2. 512. É divisível por 2? Sim, porque ele termina em número par, beleza? Então por 2 já cumprimos. Agora por 3. 5 mais 1, 6 mais 2, 8. É divisível por 3? Não. Então esse cara desobedeceu uma das duas regrinhas, então ele não é divisível por 3. Agora vem cá. 5, 1, 3. 5 mais 1, 6 mais 3, 9. Ele é divisível por 3, mas ele não é par. Desobedeceu a outra regrinha, então não é divisível por 6. Agora vamos ver uma outra aqui, uma outra estratégia. Olha só, 5, 0, 1. 5, 0, 1 não, vou botar assim. É 6, 1, 2. Vamos lá. 6, 1, 2, ele é par? Se ele é par, é divisível por 2. Cumpriu a primeira regrinha. Segunda regrinha, ver se ele é divisível por 3. Vamos somar? 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. Também é divisível por 3. Então, esse cara é um exemplo de um número grande que é divisível por 6. Deu para entender isso daí, pessoal? Quer recapitular? Vem cá, vamos recapitular. O 2, quando ele é divisível por 2? Quando ele é par. Quando ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Beleza? Agora o 4. Quando é que um número grandão é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos, apenas os dois últimos, formam um número divisível por 4. Show? 5. Quando ele é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Na paz? O 6 que a gente acabou de ver, para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele tem que cumprir as duas regrinhas, tá bom? Analisa os dois. Cumpriu? É divisível por 6. Aí eu pulei do 6 para o 8, né? Você deve estar sentindo falta do 7. Galera, existe uma regrinha do 7. Só que ela é tão difícil. Difícil assim, vamos dizer, ela é tão trabalhosa. Dá tanto trabalho. Eu cumpriria uma banda dessa todinha do meu quadro aqui para te explicar a regrinha de divisibilidade por 7. Então, esse curso aqui tem o propósito de tornar as coisas para você mais fácil. Tem o propósito de te preparar com a base da matemática para você aprender outras coisas mais difíceis. Então faz sentido eu te dar uma regrinha do 7 gigantesca? Não. O que eu faria então, professor, se eu tivesse que descobrir se um número é divisível por 7 ou não? Você pega e faz a conta de dividir, é mais rápido. Faz a continha, deu o resto 0? É divisível por 7. Não deu? Não é divisível por 7. Tá legal? Todos esses outros números que eu estou falando aqui para você, é mais rápido você usar essas regrinhas e não dividir. Então vamos para o 8. A regrinha do 8 é muito parecida com a do 4. Só que a do 4 usa os dois últimos algarismos e a do 8 usa os 3 últimos algarismos. Então vem cá. Para ser por 8, né? Eu preciso dos 3 últimos algarismos. Esses 3 últimos algarismos têm que formar um número divisível por 8. A do 8 também não é tão legal assim não. Então se você pegar 6, 2, 1, 4, eu preciso olhar o 214 e ver se o 214 é divisível por 8. Ah, como é que eu vejo isso? Você tem que fazer a conta. Aí a gente não escapa da conta. Tá legal? Então a regrinha do 8. Os 3 últimos algarismos têm que formar um número divisível por 8. E como é que eu sei, professor? Armando a conta de dividir. Então a 8 já não é tão prática quanto as outras. Mas mesmo assim eu ainda dou porque ela é muito parecida com a do 4. Depois do 8 vem quem? O 9. Aí você fala assim, poxa, mas não tem regrinha para o 9? Não tem nenhuma regrinha legal para o 9? Tem. A regrinha do 9 é igualzinha à regrinha do 3. Então, quando ele é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos dá um número múltiplo de 9 e não de 3. Mas a regra é igual. Só que para ser de 3, tem que ser a soma divisível por 3. Para ser de 9, a soma tem que dar um número divisível por 9. Um exemplo aqui, ó. Esse número, a soma dos algarismos deu quanto, galera?
18. 18 é divisível por 9? Sim. Então esse número é divisível por 9? Sim. Tá aí um belo exemplo. Tá legal? Agora, o último, 10. Quando é que o número é divisível por 10? É só terminar em zero. Ah, professor, se eu tiver terminado em 5 zeros, não importa, você vai olhar para o último zero. Lá na última casinha tem um zero? Ele é múltiplo de 10, ele é divisível por 10. Tudo bem, pessoal? Tá na paz? A gente precisa saber essas coisas para entrar nos próximos módulos. Tá legal? Então, dá uma revisada aí, vê se você ficou com dúvida, vê o vídeo de novo. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente. Tá bom? A gente se vê já já. Um abraço.